de gravação, amigas e amigos. Basilcast, de volta. Começando essa temporada de 2023, a gente vai começar a trazer temas muito mais profundos. A gente gosta de ser genérico, sabe? A gente traz temas contemporâneos, traz temas de tecnologia, mas a gente quer também trazer um conteúdo que seja importante para a vida das pessoas e que sensibilize as pessoas sobre regras, sobre leis, sobre condutas, sobre a sua própria proteção como indivíduo. Né? Hoje, em especial, nós vamos falar de um negócio que é super importante, que muito se falou, já vem se falando há algum tempo, pelo menos há uns 2, 3 anos. Eu já vou apresentar e passar a palavra para o nosso convidado. Mas a gente vai falar de LGPD. Um acrônimo bacana, né? Todo mundo se confunde com isso. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Meus amigos, minhas amigas, hoje comigo tá o Josmar. Ele vai se apresentar direito, de forma adequada, né? Inclusive, mas o Josmar é um profissional de longa data, desenvolvendo aí, ajudando a construir, né, todo esse processo da LGPD, o professor da FGV, inclusive já há 30 anos pelo menos, né, Josmar? Não tanto. Não tanto? Pô, eu já tô denunciando a idade. Josmar, é você que fala, velho, porque se eu começar a falar aqui, eu vou começar a estragar o negócio. Tá certo. Eduardo, muito boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, se é que a gente pode dizer assim, por uma questão tão importante que é essa, claro, que você está estreando a sua nova temporada de 2023, que é na área de proteção de dados pessoais e privacidade. Né? Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, nos honra muito estar aqui com vocês. Tá? A gente que agradece você ter vindo para cá, meu amigo, que eu sei o quanto é difícil encarar o trânsito de São Paulo. Imagina, mas não poderia perder essa oportunidade de estar aqui com você, com todos os seus telespectadores, para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão de proteção de dados pessoais e privacidade. Como você disse, meu nome é Josmar Giovannini, eu sou professor, sim, universitário já há bastante tempo, professor convidado da FGV para o curso de formação de DPOs, que são os Data Protection Officers, uma nova profissão. Olha as novas profissões aí, gente. Que tem nascido, né, ou que nasceram com o despertar da lei, não aqui no Brasil, mas em outros países do mundo. Eu venho da área técnica, mas desde 2014 eu vinha gerenciando várias áreas de departamentos no meu antigo empregador, uma empresa multinacional chinesa, e eu tive o convite de liderar a primeira área fora da Ásia, que era responsável era um projeto piloto, na verdade, por estabelecimento de um novo departamento, que seria de gestão documental. Legal. E aí eu sugeri que fosse, uma vez que nós estaríamos com os documentos, o nosso foco fosse um pouquinho diferenciado, fosse mais direcionado para a gestão de controles internos e conformidade da empresa baseada na gestão documental, o que foi aprovado lá na Ásia, e a gente implantou o projeto piloto aqui. Bacana. Quando nós fizemos isso, eu falei, poxa, o que existe de novo? Qual é o meu guidance que eu vou usar para tratar, para desenvolver isso? Sim. Foi quando eu fui buscar por auxílio na Fiesp, na própria Ordem dos Advogados do Brasil, né, que se discutiam muitos temas. Quando eu fui apresentado, então, ao GDPR, né, que é o GDPR, é o General Data Protection Regulation, que estava em discussão, que é na Europa, né? É o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que ele foi sancionado em 2016, 2016, para entrar em vigor em 2018, ou seja, um período de vacatio legis de adaptação das empresas ao GDPR de 2 anos. E eles estavam fazendo as discussões finais desse regulamento. Só que esse regulamento, Edu, ele veio para tratar dos assuntos que já estavam ou não estavam de acordo com uma diretiva 95/46 que eles tinham, que já regulava as questões de proteção de dados pessoais e privacidade desde 1995 na União Europeia. Às vezes o que a gente acha que é muito novo, é um tema muito, né, recente, mas não é. Essas preocupações elas vêm sendo tratadas ao longo dos anos. E eu vou mais além. Esse tema, ele nasceu em 1970, na
a Alemanha, né? Com as preocupações com os avanços da telemática. Que loucura. Aqui eu vou fazer um parênteses rápido, né? Não tem nada a ver com o LGPD, mas tem a ver com esse processo de evolução das ideias e dos projetos e das coisas que são propostas para que possamos melhorar como sociedade. Mas todo mundo acha que IA, IoT, Machine Learning é coisa de agora. Cara, esse negócio está sendo discutido desde a década de 90. Né? Agora que está assim, explodindo, está ganhando mais aderência. Mas voltando para o nosso mundo do LGPD e dado esse briefing inicial, esse resumo inicial, que é muito legal e tem um contexto histórico, porque isso diz respeito, até para que todo mundo possa entender, é a privacidade da sua informação. Né? Então, o que veio a ser a LGPD? Perfeito. Só finalizando o contexto que eu estava te dando e já respondendo, já engatilhando a minha resposta. Boa, essa é a ideia. Quando eu comecei a ver o que estava acontecendo na Europa, eu me apaixonei. Falei, poxa, isso aqui vai chegar no Brasil. E, na verdade, já estava sendo discutido isso no Brasil também, né? Porque a lei foi, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela foi sancionada no Brasil em 2018, né? Passou a viger em 2020. Só que quando ela foi sancionada em 2016, Eduardo, ela já estava em discussão nos últimos 10 anos no Congresso Nacional. Que loucura. Então, é uma questão que precede muito a nossa ideia sobre a privacidade de dados. Sim. Já engatilhando a minha resposta. Boa. LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma nova lei sancionada em 2018, que passou a viger em 2020, que ela não coíbe que sejam tratados dados pessoais, mas ela determina, ela ordena a forma com as quais os dados pessoais podem ser tratados. Isso é super importante. Perfeito. O que é um dado pessoal? Toda e qualquer informação que pertença a um titular de dados, o dono do dado, né, é um dado pessoal. Então tem gente que imagina, olha, dado pessoal, nome, telefone, RG, CPF, sim, são todas as informações. Sim. Mas eu tenho a minha preferência, de repente minha preferência sexual, é um dado pessoal. Sim. Né? A minha preferência religiosa é Também. outro dado pessoal. O meu perfil psicológico Também é um dado pessoal. Então, hoje, na Conformidados, nós, que é a minha empresa, eu vou falar um pouquinho dela já, nós trabalhamos aí com mais de 105 tipos diferentes e categorias de dados pessoais. Ou seja, a lei define a forma com a qual esses dados podem ser tratados. E aí a gente pode perguntar, por que uma lei? Para normatizar a forma com a qual você trata dados pessoais. Isso, Edu, para evitar que esses dados pessoais possam ser utilizados, né, de forma abusiva e que venham a gerar dados que eventualmente poderiam ser contrários aos seus próprios interesses. Porque imagina no mundo tecnológico de hoje. Eu até diria para você, desculpa te interromper, abusivo é uma coisa bem fofa. Que na verdade é malicioso mesmo. Sem dúvida nenhuma. Porque você tem duas informações que cruzadas geram uma terceira, e a terceira que cruzada com a primeira, cruzada com a segunda. Ou seja, nós vamos gerando uma série de dados. Justo. E esses dados juntos podem fazer com que inferências sejam feitas sobre a sua pessoa. E o que isso é muito perigoso. Claro. Porque, inclusive, você pode ter, ou pode gerar questões de segregação em função desses dados que podem ou não serem reais, uma vez que eles são inferências sobre a sua pessoa. Então, são questões extremamente importantes essas. Então, eu tenho uma lei que regula a forma com a qual esses dados possam ser tratados. Eu acho isso sensacional e é super importante porque a gente fala, inclusive a gente falou já em outros podcasts aqui, que a informação por si só, ela não é poder. O poder está no conhecimento e você trabalhar essa informação. Mas o conhecimento aplicado de maneira equivocada, para ser fofo também, pode gerar um monte de interpretações e julgamentos das quais as pessoas são submetidas
E que não corresponde à realidade da vida do Perfeito. indivíduo. Julgamentos esses que podem ser feitos também por máquinas. Exato, são os algoritmos, pô. Você O imagina. que é o algoritmo? É aquilo que a gente tem hoje, que funciona para nós e que a gente transforma em código, que vai interpretar aquilo. Então você imagina. Exato. Se você tem uma informação que é um dado pessoal seu, nas mãos erradas, o que isso pode acontecer? Nossa, a gente vê isso diariamente, né? Quantos golpes e golpes e golpes não são aplicados? Não Aí? tem a menor dúvida. Então, essa lei ela surgiu justamente para isso. Então, eu costumo dizer que existe um lado legal da lei, né? O legal não é o jurídico, o lado bacana. É o legal do joinha. Exato, do fofo. Do fofo. Para proteger a gente sobre essas questões que são extremamente importantes. E aí você vê, poxa, você pode pensar, caramba, o Brasil começou, embarcou nessa agora em 2018, passou a viger em 2020. Nós estamos muito atrasados, mas tem uma vantagem. Nós pegamos já nós utilizamos tudo de bom das legislações até então vigentes e não tivemos, e aprendemos com os problemas das que foram implementadas anteriormente a nós. Boa. Né? Boa. Então, nós não temos hoje uma lei excelente, mas está muito longe de ser uma lei ruim também. Né? Que eu acho que é muito importante isso. Agora, isso está associado também, Edu, com a cultura de proteção de dados, porque muita gente diz que a lei vai fazer com que nós mudemos a cultura de proteção de dados pessoais. Eu faço uma pergunta para você. Será que a gente tem uma cultura de dados pessoais hoje aqui no Brasil? Eu vou colocar até uma provocação aqui, Josmar, porque assim, todo mundo hoje, invariavelmente, né, a grande maioria, é lógico que existe as exceções, mas todo mundo acessa site de internet, tem acesso à internet, né? E hoje, até com certeza por decorrência da LGPD, tem lá você aceitar ou rejeitar os cookies. Uhum. E muitos sites você não tem opção, você só tem que aceitar os cookies. Ele só coloca lá o disclaimer qualquer, o aviso, dizendo, ó, esse site... O cookies, até fazendo assim um parênteses bem rapidinho, são migalhas de informações que vão ficando na sua navegação e as empresas pegam todas essas informações, jogam num grande Big Data e ali elas começam a... E isso explica, sem me prolongar muito, quando você, por exemplo, pesquisa alguma coisa sobre lava-louça, de repente você começa a receber um monte de oferta de lava-louça. Compre minha lava-louça, é por isso, são os cookies. Então, eu acho que passa por esse âmbito também as pessoas entenderem que elas têm que ter o direito de escolher se elas querem ou não compartilhar tudo isso. Faz sentido. Total. E por que você mencionou isso? Compre minha lava-louça. Porque hoje eu, como consumidor, vou deixando um rastro pelas minhas escolhas que eu faço. E isso é importante tanto para a marca vencedora, quanto mais ainda importante para aquelas que foram preteridas por você na sua escolha. Exato. E esses dados são muito valiosos, entendeu? A informação. E é isso que você, quando você visita isso, e cookies são dados pessoais, é uma informação sua, enquanto titular dos dados. Exato. Mas a lei, Edu, o que ela faz? Ela orienta ou ela organiza a forma com a qual esses dados devem ser tratados. Como ela faz isso? Ela traz, em primeiro lugar, dando um overview geral da lei. É uma lei nova, é uma lei, de novo, que veio no momento corretíssimo, ou veio no momento bacana, ou uma lei bacana, na verdade, que veio num momento péssimo. Por quê? Ela passou a viger em 2020. O que nós tínhamos em agosto de 2020? Pandemia. Então, vocês podem imaginar as dificuldades enfrentadas pelo mercado para poder absorver uma nova lei num cenário como esse. Não tenha dúvida, né? E com tantas outras preocupações, né, Josmar? Porque a pandemia ela trouxe tanta demanda. Sem dúvida. Não só demanda de cuidados da saúde, né? Fique em casa, vamos tentar conter a transmissão do vírus, mas que criou uma explosão de tráfego de dados pela internet.
e que, por sua vez, nem todas as empresas estavam preparadas para lidar com tudo isso. Uhum. E aí entra toda a questão de segurança da informação associada a isso, que de repente não estavam tão afinadas para suportar todo esse movimento. E aí entra a LGPD, que era para proteger isso, e de repente não teve tempo de se adequar a tudo isso de maneira muito mais ampla. Perfeito. Né? E aqui eu vou até, aproveitando um pouquinho disso, né? Que tá no meu script, viu, galera? Eu tenho o script aqui, o Josmar compartilhou comigo o script, eu vou seguindo ele. A quem se aplica a LGPD é para todo mundo, para empresas, para pessoas jurídicas e pessoas físicas, ou seja, a responsabilidade é de todos. A verdade é o seguinte, quem trata dados pessoais, né, ou quem faz qualquer tipo de operação, ou operação que eu falo de utilização de dados pessoais, deve responder ou deve se adequar aos requisitos da lei. Pessoa física, a lei não abraça, ou seja, não atinge pessoas físicas para a sua própria utilização. Porém, empresas das esferas públicas ou privadas têm que seguir, sim, o que pede a lei. As regras. Né? Eu acho que é importante esclarecer isso até para não colocar medo, né? De Não. repente as pessoas olham e falam, pô, agora tem mais uma lei aí para eu lidar? Não, e a lei é essa que traz uma série de direitos para os titulares dos dados, os donos dos dados pessoais, e também traz uma série de obrigações a serem seguidas pelas empresas que lidam com esses dados pessoais. Como eu falei anteriormente, a lei não coíbe que sejam tratados dados pessoais, mas ela define hipóteses legais nas quais você, para cada tratamento de dados que você tem que associar a uma dessas hipóteses legais. Espera aí, Josmar, nós estamos falando de proteção de dados, ou seja, tem um cunho técnico e aí tem um cunho jurídico. E é exatamente isso que torna a lei fascinante, pelo menos assim eu acho, é essa pluralidade que existe dentro de uma lei, a qual tem 30% dos princípios legais são diretamente ligados à área de tecnologia. Porque além de tratar os seus dados com princípios os mais diversos, princípio da finalidade, você precisa ter uma finalidade específica para tratar o seu dado. E esse tratamento, Edu, ele não pode ser eterno. Ou seja, o dado entra na empresa e ele vai ter que sair em algum momento da empresa, quando terminar o que? A finalidade, quando ela se encerrar, a finalidade para a qual você trata esses seus dados. Boa. Todas essas questões têm que ser analisadas de forma jurídica. Não são técnicas. Né? A tecnologia ela veio para auxiliar no processo de automação, de filtro, de bloqueio ou não bloqueio, pode ou não pode, do ponto de vista binário. Não vamos confundir aqui a palavra binário, por favor. Perfeito. E são questões essas importantíssimas, porque é uma lei que tem aspectos jurídicos que definem como que você pode tratar e como você vai tratar esses dados. Tem as questões técnico-jurídicas, que Sim. são associadas aos modelos de negócios que lidam com dados pessoais, e tem as técnicas, como o Eduardo mencionou, que vão proteger as empresas dos episódios de violação de segurança. Sim. Ou seja, tanto de fora para dentro, né, mantendo todas as suas barreiras, né, sim. Da empresa, quanto de dentro para fora. Mas peraí, como assim de dentro para fora? Existem crimes cibernéticos que ocorrem de dentro da empresa para fora. Aliás, né? existe um percentual muito grande que é exatamente esse movimento de dentro para fora. Perfeito. E, além disso, existem também, como eu falei, as empresas precisam se adequar, e não só se adequar, elas precisam se manter adequadas. Uhum. Ou seja, as gestões que são feitas, por exemplo, uma dessas hipóteses legais que eu mencionei, uma delas é o consentimento, onde o titular dos dados oferece o seu consentimento para a empresa tratar aqueles dados. Então, olha, o próprio cookies, você dá lá um consentimento, é uma ação sua onde você vai lá e clica se você aceita ou não. Só que essa hipótese legal, ela permite que o titular de dados revogue-a quando ele quiser. Ou seja, eu posso querer que você não trate mais os meus dados. E aí existe também uma pergunta, mas espera aí, empresa, você está tratando os meus dados por quê?
Quando eu autorizei isso? E por que gerenciar essas informações é importante? É uma questão importante, desculpa. A lei inverte o ônus da prova. Ou seja, vocês que estão nos assistindo, seja nas suas empresas, são vocês que têm que provar que vocês não cometeram um abuso no tratamento dos dados pessoais. Se houver uma reclamação. Fica aqui um exemplo bem prático titulares. Que a gente viu recentemente também, eu não sei há quanto tempo, mas para que as pessoas fixem essa mensagem de maneira mais clara, foi o que aconteceu com Mark Zuckerberg e o seu Facebook, que foi chamado lá para o Senado americano, para a Câmara americana, para prestar esclarecimentos de todos esses dados que eles trabalham, os seus dados, né, os dados pessoais, que eles trabalham e monetizam pra caramba. Sem dúvida. Com tudo isso. E gerou, como você mencionou, a Meta, de uma forma geral, sim. foi a empresa que mais pagou ano passado, vamos falar assim, pagou multas, né, na União Europeia no ano passado. E como a gente estava discutindo anteriormente, essa somatória desses montantes só com multas na Europa, no ano passado chegou a 2,93 bilhões de euros. Em um ano. Em um ano. Que foi mais do que o dobro do que em 2021. Pouquinho dinheiro, né? Alguns caminhões, né? Alguns caminhões. Mas, de uma forma geral, só para a gente contextualizar essa questão de quem deve se adequar, claro. Todas as empresas que lidam com dados pessoais devem se adequar. Aí existe uma dúvida a minha empresa é uma empresa B2B. Então, eu não tenho clientes, eu não tenho que me adequar à lei, correto? E não tenho clientes, mas eu tenho 5.000 funcionários. Funcionários geram dados pessoais, possuem dados pessoais e a empresa trata com esses dados pessoais internamente a empresa e externamente a empresa também. Eu acho que é tão legal falar disso, Josmar, porque aqui me arremete a um pensamento. O B2B, ou vender para uma outra empresa, né, uma entidade jurídica, né, o seu cliente passa a ser uma entidade jurídica, você está vendendo negócio para o negócio. Mas os negócios são feitos de pessoas. Então, essencialmente, lá na raiz, gente compra de gente. E se gente compra de gente, ou se gente vende para gente, independente da entidade CNPJ, da entidade jurídica, envolve informações, envolve dados. Ah, não, mas são só dados jurídicos. É da entidade jurídica. Não, mas a partir do momento que você troca e-mails, troca informações, usando o seu usuário, você não está usando o usuário da empresa, você está usando o seu nome, suas informações. Aqui cabe tanta discussão, tanto pensamento. Se a gente começar a aprofundar isso, a gente vai virar filósofo ao invés de... Sem dúvida nenhuma. E olha que bacana a sua reflexão. Não existe, Edu, um parâmetro que você fala, ou uma linha mestra que você fale, que seja necessário para identificar se algum dado ou como que uma empresa tenha que se adequar aos requisitos da lei. Ou seja, toda a forma de utilização dos dados pessoais, se está certa ou não, a resposta é depende. Depende do quê? Da hipótese legal para as quais eles estão sendo utilizados. Será que eles podem? Será que eles não podem? Nós nem comentamos, mas a lei... e ela traz uma série de detalhamentos, né? Então, por exemplo, nós temos três categorias de dados pessoais na lei. Nós temos os dados pessoais que são os comuns, dados pessoais de crianças e adolescentes e dados pessoais sensíveis, que são relativos a dados sensíveis, são aqueles que são associados a qualquer informação que, uma vez descoberta, possa trazer qualquer tipo de prejuízo ao seu titular. Filiação a sindicato, orientação sexual, religião e assim por diante. Né? Então, para cada categoria de dados pessoais, a lei define tratamentos específicos. Né? E, inclusive, mais ainda, bases legais ou hipóteses legais de tratamentos diferenciadas para quando os dados forem sensíveis.
Então você imagina, todo o processo de tratamento ou de utilização dos dados, se está certo ou não, a resposta é depende, tem que ser feita uma análise. E aí você pode até imaginar, poxa, mas para que... Já entendi, então. A lei é uma lei nova, que passou a viger a partir do ano de 2020, as sanções a partir do ano de 2021. Até agora não foram aplicadas sanções ainda, por uma questão de uma matéria ou de um foco orientativo, né, da própria Autoridade Nacional, um foco educativo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela se aplica a todas as empresas que lidam com dados pessoais, existem categorias diferentes, ela não coíbe o tratamento, apenas regula. Né? Bacana, eu já entendi. Como é que eu posso fazer para me adequar a essa lei? Eu acho que são pontos importantes que as empresas têm que se preocupar, principalmente a partir deste ano. Sem dúvida. Que a gente está vendo muita movimentação com relação ao tráfego de informações. Né? E aqui eu quero trazer a palavra informação do ponto de vista generalista. Né? Porque naturalmente a gente acompanha aí nas mídias, né? Não tem como não acompanhar em todas as mídias. Mas bloqueios e censuras e não censuras, aquilo que pode, aquilo que não pode. Aí você fala, pô, não, isso está muito longe de mim. Não, não está. Está próximo. Perfeito. Então eu acho que a partir desse ano as empresas têm que tomar precauções, colocar o olhar mais sério para isso. Né? Porque como até hoje não houve sanções por essas questões que você colocou, talvez as empresas / pessoas não estejam tão preocupadas, mas calma lá, vai chegar, vai bater na porta. A Autoridade Nacional é um órgão fiscalizador, né, que vai fazer responsável por aplicar as sanções e definir todas as questões relativas à lei. Por enquanto, a definição interna dela, ela partiu para ser educativa, e ela é muito... Aqui vale a pena uma informação. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é elogiada por todas as demais autoridades do mundo. O trabalho deles está sendo ilibado. Caramba, né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Sim, né? Sim. Então, eles criaram uma série de documentações, uma série de guias fantásticos. Muito, muito bem feitos. Muito bem feitos. E, de novo, todos os congressos que nós participamos, com outras pessoas de fora, de outras autoridades, a nossa é muito elogiada. Porém, durante esse tempo todo, desde o momento que ela passou a existir, episódios de violação de segurança têm sido reportados à autoridade, que era um órgão ligado à administração pública direta. Certo. Em outubro do ano passado, deixou de ser direta e virou uma autarquia independente. Certo. Né? E no dia 1º de janeiro de 2023, ou seja, algumas semanas atrás, ela virou uma autarquia mais ligada ao Ministério da Justiça. Então, hoje, ela está debaixo do Ministério da Justiça. Todos os episódios de violação de segurança que foram feitos a ela estão represados para serem avaliados. Como um órgão da administração pública direta, ela não tinha independência que necessitava para trabalhar, independência técnica, para aquisição de equipamentos, o que ela tem agora. Equipamentos para verificar todas as questões envolvidas com dados. De uma forma geral, os dados, por volta de 500 processos, um pouco mais, estavam sendo avaliados desses episódios de violação de segurança, ou estavam represados para serem avaliados. E isso, de uma hora para outra, eles vão ser avaliados e pode gerar ou não essas sanções. Além disso, denúncias podem gerar essas sanções. E essas sanções são multas que são só aplicadas pela Autoridade Nacional, são sanções administrativas, diferem de multas,
né? São sanções administrativas Sim, concordo. que vão desde advertência simples, sabe, Edu? E também podem ser pecuniárias, né? E podem chegar até 2% do faturamento da empresa com um cap de R$50 milhões por cada infração. Por cada infração. Por cada infração. Além disso, existem outras modalidades, interrupção parcial da utilização do banco de dados, interrupção total. Existem uma série de ações punitivas, no caso de ser, e vão ser proporcionais ao quê? As ações que as empresas tomaram para se adequar anteriormente, né? À ocorrência dos episódios de violação e aos prejuízos causados aos titulares. Que né? loucura. Então as empresas têm que se adequar. Amigas e amigos, vocês ficaram preocupados? Eu ficaria. Na verdade, eu já estou, porque eu também tenho empresa. Né? Então, e nós vamos explicar para vocês. Vou dar uma pausinha rápida, encher o copo de água. Perfeito. Porque todos esses temas, né, que a gente discutiu agora e toda essa narrativa que a gente trouxe realmente traz uma próxima pergunta. Como fazer para me adequar? E a gente vai trazer isso no segundo bloco, viu? Eu fico olhando para a TV, mas não é, eu tenho que olhar para a câmera. A gente vai trazer isso no segundo bloco, onde o Josmar vai explicar como é que a gente pode se adequar a tudo isso. Vai apresentar a empresa dele, que traz essa solução de adequação LGPD, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista jurídico também. Perfeito. E eu acho que isso é super importante. Fique com a gente, eu sempre esqueço disso, Josmar, eu sempre esqueço porque eu não sou youtuber de formação, cara, mas dá aquele joinha, segue a gente nos canais. No final do vídeo, né, vai ter lá compartilhado os canais do Josmar, da Conformidados, da Base 1, do canal Barueri. A gente volta já já. Pedrinho, é contigo, velho. É só colocar ali pra eu ver na tela e pra mim tá tudo certo. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Amigas e amigos, BasilCast de volta nesse segundo bloco. Dando continuidade à nossa conversa, nós estávamos falando de LGPD. LGPD, para vocês entenderem, Lei Geral de Proteção dos dados pessoais. E a gente trouxe aqui informações, né, um conhecimento, aliás, muito de qualidade. Obrigado, Josmar. Josmar, nosso convidado, né, especialista em LGPD. Ele vai falar um pouco de como as empresas podem se adequar a essa lei geral. Para quem não pegou o primeiro bloco, eu sugiro assistir o primeiro bloco. Tem muita coisa bacana lá, porque esse negócio vai começar a pegar a partir desse ano. Eu não tenho dúvida disso. E as empresas precisam se adequar, e a adequação não é tão fácil assim. Josmar, nos traga a luz a esse processo de adequação das leis gerais de proteção de dados. É bacana, esse tema é muito importante, talvez a cerejinha do bolo, né? E é muito importante que as empresas saibam que, olha, o processo de adequação é um processo complexo. Por que complexo? Porque ele é multidisciplinar, né? Boa! Ele envolve questões jurídicas, questões técnicas, técnico-jurídicas associadas a cada departamento que trata dados de forma diferente. Tratar dados é realizar qualquer tipo de operação com dados pessoais, né? E essas operações podem ser com dados na forma digital ou em papel. Sabe aquele arquivo que você tem, que ficam todos embaixo das escadas, né? Parece que os arquitetos gostam, ou as pessoas gostam de associar embaixo de escada como um local para guardar arquivo. Então, não é lá que devem ser guardados, óbvio, mas, além disso, arquivos em papel devem e são sujeitos também aos requisitos legais da lei. Olha que interessante, porque a gente fala de um mundo tão digital, tão digitalizado, e todo mundo coloca foco no quê? É no Instagram, é no Facebook, é no TikTok, é nos sites, é quando você faz uma compra pela internet. Você coloca todo o foco ali, mas não é só isso, né? Não é nada disso. Você tem uma ideia, hoje nós podemos fazer o projeto, o desenho, o projeto, a fabricação e a instalação de arquivos, Edu, arquivos móveis deslizantes, com câmeras cruzadas no interior de cada corredor que é aberto, justamente para evitar, para coibir as pessoas. Bom, quem entra num ambiente desse, nós já, nas políticas que nós implementamos, nem pode entrar com um celular. Mas vamos supor que entre, vai ser devidamente filmado, né? Que loucura, você falou dos arquivos deslizantes. Quando eu trabalhava com... como é que chama aquela tecnologia? Eu esqueci agora o acrônimo, mas que fazia gestão de documentos. O GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, né? Que lá na década de 90 era um negócio... Super, hiper, mega blaster novo, né? E hoje já é dia a dia. Mas eu lembro bem desses
arquivos deslizantes. Perfeito. E hoje a tecnologia já cresceu bastante, já evoluiu, desculpa, bastante. Sim. E hoje, para evitar com que a gente perca ou tenha a probabilidade de perder, porque hoje um celular na mão é uma foto tirada e um dado vazado, inclusive... Uma foto tirada, um dado vazado. Atenção, galera! Um detalhe, olha que interessante. Um hotel, café da manhã, uma recepcionista aguarda os hóspedes para alocá-los nas suas mesas, então ela vai alocar os hóspedes na mesa e uma pessoa chega no púlpito, pega o celular e tira a foto de todos os hóspedes e vaza isso na internet. O hotel foi multado em alguns milhares de euros porque dados foram vazados. Ah, Josmar, mas poxa, dados foram vazados de alguém que estava ali no hotel, só o nome. Quem disse que a pessoa gostaria que outras pessoas soubessem que ela estava ali naquela cidade, naquele dia, naquele horário? Sensacional. Quem disse que eu queria aparecer na sua foto? Você pediu autorização para mim? É sobre isso. Você entendeu? Então, agora você pode imaginar. Então, assim, o processo de adequação é complexo pela multidisciplinaridade que ele envolve. Porém, não é tratar o urânio. Também não é complexo para tratar o urânio. E por aí... Existem empresas como a nossa que se preocupa em traduzir os ditames legais para as experiências do dia a dia. E como nós fazemos isso? Então, a empresa vai se adequar. Bacana. Você não fez a adequação ainda correta e completa aos requisitos legais da lei. Primeira coisa que as empresas precisam entender é quais são os departamentos ou as áreas que lidam e não lidam com dados pessoais, se existirem essas que não lidam com dados pessoais. Ok, identificou eventuais que não lidam com dados pessoais? Vida que segue. E para aquelas que lidam com dados pessoais, um olhar mais crítico deve ser feito. E aí devem ser identificados os processos internos àquela área que lida com dados pessoais. Vou dar um exemplo para transformar isso de uma forma mais palatável. Melhor. Departamento de Recursos Humanos, por exemplo. Que é uma área bem sensível. Sem dúvida. Quais são os processos que lidam com dados pessoais? Alguns. Recrutamento e seleção. Antes do funcionário virar e ser contratado, ele já tem os dados tratados pela empresa. Um processo de recrutamento e seleção. Sim. Admissão, controle de todo o controle dos dados que são tratados do profissional durante o contrato de trabalho, demissão, Sim. pós-demissão. Pós-demissão. Eu assinei lá minha demissão, enfim, lá o documento, que eu já não lembro o nome, que eu não sou funcionário há tanto tempo que eu já não lembro. Mas os dados Rescisão. Rescisão contratual. Lógico. Perfeito. Os dados ainda estão lá? Não, mas o que acontece? Quem disse que você, ao sair, não vai entrar com uma causa trabalhista contra a empresa? Boa. Então, veja bem, são processos esses. E se houver benefícios, tem um processo de benefícios, né? Então, 5, 6 processos que lidam com diferentes tipos de dados pessoais, em diferentes fases, em diferentes momentos. Então, eu identifiquei do RH esses 5 ou 6 processos. Bacana, acabou? Não, nem começou. Porque para cada processo desse, o que nós temos que fazer? Aí fazer um verdadeiro escrutínio. Que dados trata, por que trata, quem tem acesso, até quando trata, baseado em que trata, se compartilha, se não, se é dado digital, se é dado em papel. Dado digital armazenado aqui no Brasil ou fora do Brasil? Porque a lei também define situações para o tratamento de dados que são interiores ao Brasil, ou que ocorrem internamente ao Brasil e para fora do Brasil. Para fora, olha que interessante isso, porque até advento das tecnologias de nuvem, né? Guardei as minhas informações na nuvem, tá? Mas a nuvem não é aquela coisa fofa que está no céu, não. É um data center com um monte de equipamento que vai guardar as suas informações. Você só está terceirizando a sua infraestrutura de TI. Mas esse data center está no Brasil ou está fora?
existe o tráfego de dados transfronteiriço. Aí. Agora, o meu dado passou lá fora e voltou, ou ele está armazenado? Existem diferentes questões que devem ser analisadas. E por isso, por diferentes profissionais. Profissionais. Essas questões são jurídicas do direito digital, né? Então, que loucura, Josmar. é um estudo multidisciplinar. Mas, enfim, vamos para a gente não perder. Identificamos as áreas que lidam e que não lidam. As que lidam, identificamos os processos. Dos processos, fizemos esse escrutínio. Vamos cruzar todas essas informações e aí nós passamos a entender o modelo de negócios de cada processo. E a partir daí, com a experiência que nós temos, passamos a identificar as inconsistências ou os gaps dos tratamentos hoje realizados por cada um desses processos de acordo com o que pede a lei. E a partir daí, então, criamos o quê? Sugerimos as medidas técnicas e medidas administrativas a fim de sanar cada uma dessas inconsistências. Então, nós criamos as normas, os procedimentos, as políticas, os termos de consentimento, os registros, né? Os documentos todos. Os registros, Edu, só para você ter uma ideia, a lei exige que cada tratamento de dados possua os seus registros de tratamentos de dados. E nós criamos tudo isso para cada processo de cada departamento que lida com a lei. Ou com dados pessoais. Com dados pessoais. E, por fim, nós implementamos as ferramentas técnicas a fim de evitar que essas informações fujam, né, ou se percam da empresa, e também as ferramentas para gerenciar os consentimentos. Eu acho que é tão interessante isso, porque não se trata apenas, né? E naturalmente, como eu falei alguns minutos atrás, a gente vive um mundo digital, mas que não é só informação digitalizada do que a gente está falando aqui. A gente está falando de vários tipos de informação. Então, esse tipo de pauta, ela tem que estar na mesa do cara de segurança de dados, segurança cibernética das empresas, mas também tem que estar na cabeça das pessoas que cuidam de áreas de negócio das empresas. Então, setor de vendas, o cara é diretor de vendas. Pô, meu negócio é vender. Eu quero vender. O que me interessa é vender. Sim, mas tem que estar na tua pauta. Você tem que se conectar com o cara que vai tratar isso do ponto de vista tecnológico, mas você tem que entender que essas questões todas também podem te afetar. Então isso tem que estar na tua pauta. O diretor administrativo, o diretor de... que hoje é C-level para todo lado, né? É o CEO, CIO, CTO, CFO. Tudo que é C possível tá aí. E todos esses caras têm que ter esse tema na pauta. Sem dúvida nenhuma, e não se esquecendo de que, independente da área que for ser responsável pela entrada dessas informações na empresa. Justo. Né? Justo. De uma forma também multidisciplinar e suportado muito pela área legal, pela área jurídica da empresa, esse tema tem que fazer parte das preocupações da empresa, porque você mencionou uma coisa muito importante. Quais são os prejuízos que a empresa pode ter? Só com as questões financeiras? Não. Questões financeiras, se a empresa tiver um colchão bacana, tiver uma robustez bacana também, ela vai lá e paga e acabou. Sim. E segue a vida. Adequa e paga e segue a vida. E as questões reputacionais? Existem áreas de sensibilidade gigantesca, como a área médica, né, a área de saúde, né, onde um dano reputacional pode fechar uma clínica, um hospital, em função de um vazamento de uma informação. A gente pode imaginar dados sobre pessoas politicamente expostas sendo vazados. Eu colocaria para você o seguinte: meu amigo Aloysio, e aí, beleza?
Vamos pegar a conformidades e trazer para esse contexto, né? Até para trazer um pouco do que a conformidades pode ajudar. Onde que ela pode amparar as empresas e tirar esse peso tão grande e falar, caramba, agora eu vou ter que fazer tudo isso aqui, eu vou ter que mapear tudo isso aqui, agora eu vou ter que organizar e entrevistar cada si da vida, cada pessoa da empresa e poder entender. E manter adequado, né? E manter adequado, não é só implementar, mas é manter adequado. Vamos falar um pouco da conformidades e como a conformidades pode, sim, trazer paz no coração dessas pessoas. Bacana, gostei da paz. Paz talvez seja impossível da gente trazer, porque essa área não vai ter nunca paz, né? Boa. Como a área técnica. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a Conformidades é uma empresa que foi fundada em 2019, logo no início de 2019. Legal. Com o objetivo de ser um hub de soluções para as adequações das empresas às leis de proteção de dados, sejam elas LGPD aqui no Brasil ou fora, né, na Europa, o GDPR, CPA lá nos Estados Unidos e assim por diante. Ou seja, independente de qual for a lei de proteção de dados, nós poderemos atuar. Nós temos, por princípio, um respeito muito grande às questões jurídicas, ou seja, por mais que entendamos, deixamos quem tem a prerrogativa legal de trabalhar com elas assim o fazerem. Ou seja, claro, perfeito. Atuamos muito na área de processos, porque temos uma experiência muito grande, e na área técnica. Porém, na área jurídica, nós temos escritórios de advocacia muito famosos e com pessoas extremamente gabaritadas, tanto aqui como habilitadas para trabalhar fora do Brasil, né? Para fazerem e desempenharem os seus papéis, né? Seja na área de revisão de contratos, seja na definição do tempo que dados vão ficar internamente à empresa ou não, sim, seja na definição das hipóteses legais que facultam os tratamentos de dados pessoais a serem realizados pelas empresas. Então, nós atuamos e temos um modelo, Edu, que é bastante bacana, que nós fazemos todo o processo de adequação a partir do zero das empresas, fazemos um mapeamento dos dados, fazemos toda a identificação dos processos que lidam com esses dados, adequação jurídica com o auxílio dos nossos advogados, e também a adequação de TI, que é basicamente a implantação dessas ferramentas. E quem trabalha junto com a gente são empresas que têm 40 anos aí de mercado, legal, desenvolvedores nacionais também de tecnologia, para a fim de que o nosso cliente seja assistido. E, diferentemente de outras ações do mercado, nós não terceirizamos para os nossos clientes a responsabilidade por fazer esse processo de uma forma que, olha, eu vou treinar você, você vai me dizer como que você opera e eu te digo o que você precisa fazer. Justo. Não, nós identificamos o modelo de negócios de cada cliente, que são totalmente diferentes uns dos outros. Sim, é a identidade, né, da empresa. Sem dúvida. E nós realizamos todo o processo de adequação. Então, legal, quando nós entregamos para a empresa adequada é aquela empresa que já foi avaliada, nós já identificamos as medidas técnicas, as medidas administrativas, entregamos todos os processos, os que devem ser criados, as revisões dos quais já existem, entregamos os documentos, os registros, fazemos o treinamento, fazemos o checklist da operação dela e assim por diante. E depois disso, implementamos então também as ferramentas. Então, a empresa estaria adequada a partir dali. E também, as empresas, hoje, nós estamos um fenômeno interessante, que isso que eu acabei de comentar, é quando a empresa não está adequada. Mas existem empresas que já estejam adequadas e que querem saber será que eu estou mesmo adequada? Será que o serviço prestado para a gente foi o correto? Então, nós revalidamos todo esse processo, identificamos eventuais gaps e fazemos as medidas de ajuste. sim, Tem empresas que só estão ajustadas ou devidamente adequadas, mas precisam das ferramentas sim, digitais.
Sim, Então, sim. nós fazemos e implementamos essas ferramentas digitais também. E também algumas outras empresas querem trabalhar conosco para nos contratam para que nós possamos ser o DPO ou o encarregado de dados pessoais, que é para alguns tipos de empresa é uma necessidade, e nós podemos prestar esse tipo de serviço as a service. Olha que bacana isso. Aqui, hashtag fica uma dica, né? Fica a dica, hashtag fica a dica. Muita gente preocupada aí o que vai acontecer com algumas profissões, mas já saibam, existem outras profissões sendo criadas. DPO é uma delas, né? Que vai ganhar cada vez mais importância, porque é difícil para aquele cara que faz a administração da... Eu vou ser bastante simplista aqui, porque isso reflete numa realidade de muitas empresas hoje no país. Mas o famoso Cleitinho do TI. Sabe o Cleito do TI? Sei, sim. Que é o cara que tem que cuidar de tudo. Ele tem que cuidar do backup, tem que cuidar do cybersecurity, tem que cuidar do antivírus, tem que cuidar do monte de coisa, e de repente cai a LGPD, porque, de novo, aqui existe uma confusão de entendimento da informação, que LGPD, o D não é de digital, é de dados, e dados são de diversas fontes. Tudo bem que hoje, na sua maioria, são digitais, mas eles vêm de diversas fontes, e que a empresa como um todo tem que estar envolvida para cuidar dessa informação das pessoas, né? Cuidar dessa proteção de dados. E isso tem que estar na pauta de todo mundo, né? Não só do Cleitinho do TI. Mas se você não tem todas essas competências, não fique tão preocupado assim. Existem empresas como a Conformidados que pode ajudar, junto com a Basil, tá? Que a gente entrega também proteção, a gente entrega cybersecurity, a gente tá junto. Nós estamos juntos nesse barco. Não se sinta só. E você mencionou uma coisa extremamente importante, fora as outras, claro, mas dentre as que você mencionou, quem é o responsável na empresa pela proteção de dados? Quem é o responsável na empresa pela proteção de dados? É o CIO? É o cara que assina o cheque? É o CTO? É o CTO? É o porteiro? Quem é essa pessoa, Josmar? Na verdade, quem são essas pessoas? Boa. Todos os colaboradores da empresa são responsáveis pela proteção proteção de dados da empresa. E principalmente dos seus próprios dados. E hoje existem questões como o engenharia social, sim, que vem roubar dados ali das empresas e de uma forma bastante simplista, né? Então, todos os colaboradores são importantes. E as profissões novas que estão aqui, que vão surgir, um detalhe e hashtag fica a dica também, para aquelas antigas, né? Eu cruzei num dos nossos clientes a diretora jurídica com uma ISO 27001 e 27002. Legal. Debaixo do braço. E nós estávamos brincando que eu estava fazendo o estudo de uma série de questões jurídicas, uma série de leis, tanto aqui quanto lá fora, e ela estava estudando questões técnicas. Então, olha que bacana, essa multidisciplinaridade vai fazer com que as profissões e as mais antigas também tenham que se renovar, porque é fato, não se renovaram, essas pessoas que atuam nessas áreas tenderão a assumir. É o que eu costumo dizer do long life learned, né? Você vai estudar a vida inteira se você quiser se manter no mercado. Josmar, que papo, hein? Isso dá para esticar e nós vamos agendar mais. Vamos esclarecer mais sobre esse tema LGPD e vamos trazer mais luz a esse tema, porque a gente usa uma pegada mais leve, mais descontraída, mas é sério, o tema é sério e ele merece atenção. Josmar, suas palavras finais, meu rei. Deixa uma mensagem para o nosso público aí. Deixa uma mensagem para quem vai assistir até o finalzinho. Se eu deixo uma mensagem assim, a LGPD não é uma nova lei que veio para... como as outras leis que são meio boring, né? O princípio da lei é te proteger. Te proteger. Não é ser uma lei chata. Não é uma lei chata. Existe o lado legal da lei. O legal é do joinha, tá? Exato. Do fofo, né? Do fofo. Do amado. E é o quê? A lei está aí para te proteger. Né? Agora, será que ela vai pegar aqui no Brasil? Porque num país desse, nosso, existe um conceito. Se a lei
tem leis que pegam e não pegam. Só uma estatística aqui rápida. Em um ano, existiram por volta de 600 decisões envolvendo a LGPD. 41% delas, eu estou falando big numbers, tá? Tá. Fonte o Jus Brasil. Mais de 41% delas ocorreu na esfera trabalhista. Certo. E dispostas em 18 tribunais regionais do trabalho dos 24 que nós temos. Ou seja, isso significa que em mais de 70% dos tribunais regionais do trabalho, nós já temos decisões envolvendo LGPD. Ou seja, ela não é que ela é uma lei que vai pegar, ela já pegou. O que a gente precisa é ter conhecimento dela e saber com que ela está aí e vai se... cada vez mais ela vai ser cobrada, né? Qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar. Né? Não, nós vamos falar muito mais disso. Eu acho que aqui fica uma mensagem super importante, um alerta especial. É assim, vamos parar de polarizar certas coisas e vamos olhar para aquilo que interessa de fato. Sim, exato. Josmar, obrigado Eu mais que te uma agradeço, vez. foi um prazer Show estar aqui. de bola esse bate-papo. Amigas e amigos, curtam aí, empresas que precisam disso, que todas precisamos, inclusive a Basil. Vai ficar aí os contatos no final desse nosso vídeo. Acompanhe até o final e vamos para os próximos. Pedrinho, é tu, meu rei. Não sou mais eu, não. Eu só tô olhando o reloginho ali, ó. Denotando contra mim. A gente fala, é tipo o Jornal Nacional, sabe? Daqui a pouco aparece a vinheta ali, ó. Eu acho barato isso. Mas deu, porque eles editam, né? Amigas e amigos, tchau, tchau. Pedrinho! Fala quando eu tenho que acabar, meu rei. Não sei se é o Bilidinho, olha lá, acabou.